Ok. Administração pública, processo organizacional. Vamos lá, a primeira questão. Pessoal, olha, cada questão dessa, ela vai ser uma teoria. Vou te mostrar. Eu vou te dar esse assunto em pouco tempo, em forma de questões. Vamos lá. Sobre o processo organizacional, analise as alternativas a seguir e assinale a opção incorreta. Vamos lá. Quando a gente trabalha com processo organizacional, pessoal, pensa numa empresa, uma empresa tem que ter planejamento, ela tem que ter uma direção, ela tem que ter uma comunicação, ela tem que ter um controle, ela tem que ser avaliada. Ela tem que fazer avaliação para saber se o que ela planejou vai dar certo. Vamos lá. Item A. Planejamento. É a fase do processo organizacional que envolve definição de objetivos e a determinação dos meios para alcançá-los, incluindo a previsão de recursos e a elaboração de estratégias. Corretíssimo. Então, o planejamento, nós temos o planejamento estratégico, nós temos um planejamento tático e operacional. Então, eu tenho o estratégico, eu tenho o tático e eu tenho o operacional. Como é que funciona, professor? Assim, ó. O estratégico, ele é a longo prazo. O tático, ele é a médio prazo. E o operacional, ele é o quê? A curto prazo. No planejamento, você vai definir os objetivos e os meios para alcançar o objetivo daquela instituição. Direção consiste em orientar, liderar e motivar os colaboradores para a execução das atividades planejadas, assegurando a coordenação e a supervisão, correto? Então, na direção entra a questão da liderança e da motivação. E aí depois a gente vai ver as teorias motivadoras, né? Comunicação refere-se ao processo de troca de informações entre os membros da organização. Ela é essencial para a coordenação das atividades e para o funcionamento eficiente da organização, correto? Controle é o processo de monitoramento das atividades para garantir que os objetivos sejam alcançados, corrigindo desvios e ajustando planos conforme necessário. Então é isso. O controle, você monitora para garantir que aqueles objetivos que foram definidos aonde? No planejamento sejam alcançados. Lá no planejamento estratégico, né? Aquele planejamento de a longo prazo. E a avaliação é a fase em que se verifica a conformidade dos resultados com os padrões estabelecidos, sem considerar a necessidade de correção ou de ajuste dos processos. Pessoal, está errado. Letra E já é nosso gabarito, está errado. Por quê? Você vai avaliar para saber se está em conformidade dos resultados, né, com os padrões que foram estabelecidos e corrigir aquilo que for necessário. Então, olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Letra E, o gabarito. Como eu falei, a avaliação inclui a verificação da conformidade dos resultados com os padrões que foram estabelecidos. E considere, se for necessário, nessa fase é que vai ser feita a correção. Tá bom? Então, na avaliação vai ser feita a correção se for necessário, quando se não realmente estiver alinhado com as diretrizes. Então, planejar, dirigir, comunicar, controlar e avaliar. É o que foi cobrado aí no edital. 2. Sobre o planejamento no processo organizacional. Marque a alternativa incorreta. Planejamento estratégico, focado a longo prazo, envolve definição de metas e objetivos amplos, correto. Planejamento tático, detalha ações específicas a serem realizadas por diferentes departamentos, com foco no médio prazo, correto. O planejamento estratégico, o cabeça da organização define, e aí os demais diretores das áreas, eles são o nível tático, né? E aí eles repassam para o operacional que vão executar. Então, planejamento operacional envolve definição de tarefas a serem realizadas no curto prazo, garantindo a execução das ações, correto. Planejamento participativo envolve a inclusão de todos os membros de uma organização no processo de tomada de decisões, garantindo maior comprometimento com os objetivos estabelecidos, correto. Planejamento reativo, focado em responder a eventos e situações após a ocorrência do evento. Por exemplo, aconteceu uma catástrofe, uma situação de risco, de crise. Vamos fazer um planejamento de urgência, reativo, para tentar responder àquela crise, garantindo que a organização se adapte rapidamente às mudanças. Será que é isso? Pessoal, o planejamento reativo,
ele não é um tipo de planejamento ideal. O planejamento deve ser proativo, antecipado, mudanças e eventos para que a organização possa se preparar adequadamente. Então, esse planejamento dentro do processo organizacional ele não seria adequado, porque a ideia do planejamento é antes, antecipação, beleza? Então aqui letra E, então a ideia do planejamento seria antecipar, por isso que não estaria dentro do processo organizacional, tá bom? Ele não é um planejamento ideal, mas nós temos o planejamento estratégico, nós temos a nível tático, nós temos ao nível operacional. Então, esse reativo é para você não ser pego de surpresa, né? 3. Sobre a direção no processo organizacional. Analise as alternativas a seguir e assinale a incorreta. Vamos lá. Aqui, sobre a questão da direção, né? Aqui nós estamos na parte da direção. Como é aquela questão, a primeira questão que a gente trabalhou, ó, planejar, dirigir, comunicar, controlar, avaliar. Na direção é que tem a parte de liderar e motivar, né? Então, olha aí, a terceira questão. Liderança envolve a capacidade de influenciar e motivar colaboradores, ok? Tomada de decisão consiste na escolha da melhor alternativa para resolver problemas e aproveitar oportunidades, fundamentada em informações adequadas e análise crítica. Perfeito. Delegação refere-se à transferência de uma autoridade e responsabilidade para um subordinado, permitindo descentralizar as decisões. Correto. Coaching é o processo de fornecer uma orientação e suporte contínuo aos colaboradores para melhorar seu desenvolvimento profissional. Então, tudo isso aqui está dentro da direção, né? Hierarquia é o processo de monitoramento e avaliação contínua das atividades dos colaboradores para garantir o alcance dos objetivos. Mas isso aqui será que seria hierarquia? Pessoal, o processo de monitorar e avaliar se refere ao controle, não é hierarquia. Isso aqui seria controle. É o processo de monitorar e avaliar as atividades dos colaboradores. Então, está dentro da fase do controle, ó. Lembra? Controlar é o processo de monitorar as atividades organizacionais, não é hierarquia. Tá errado. Tá bom? Então, isso aqui tá errado. Terceira questão, letra E. Beleza? Processo de monitorar e avaliação contínua está na fase do controle. Se for liderar e motivação, está na fase da direção. Vamos lá, quarta. Sobre a comunicação no processo organizacional, analise as alternativas a seguir e assinale a opção incorreta. Tipo de comunicação, né? Comunicação formal envolve troca de informações através de canais oficiais, ok. Comunicação informal refere-se à troca de informações fora dos canais oficiais, como conversas informais e redes sociais, ok. Feedback é o retorno de informações sobre o desempenho ou comportamento dos colaboradores, essencial para o desenvolvimento e correção dos desvios. Comunicação ascendente é o fluxo de informações que vai dos níveis hierárquicos inferiores para os superiores. Ou seja, ascendente vai dos níveis hierárquicos inferiores até chegar no superior, permitindo que a alta administração receba o feedback, ok. É um tipo de comunicação dentro do processo, né? Comunicação unilateral envolve a troca de informações em duas vias, onde há a oportunidade de resposta e discussão entre as partes. Aí está errado. A unilateral, pessoal, é quando a informação flui em apenas uma direção, ou seja, o cara mandou, você cumpre, sem oportunidade de resposta. Na bilateral é que tem a possibilidade de discussão, existe uma troca de informações. Então, aqui o erro é que aqui seria comunicação bilateral, esse conceito aqui, né? Tudo bem? Mas, quando o processo é comunicação, tem comunicação formal, informal, feedbacks, comunicações ascendentes. Como assim comunicações ascendentes? É o fluxo. Veio de baixo para cima, né? Ou de cima para baixo. Então, comunicação unilateral. Você só determina e ele cumpre. A bilateral, existe possibilidade de discutir, né, e oportunidade de resposta. Geralmente, nas comunicações unilaterais, são mais em organizações militares.
Vamos aqui na quinta. Sobre o controle e avaliação no processo organizacional. Analise as alternativas e assinale a incorreta. Então, vamos lá, pessoal. O que foi que a gente estudou até agora? Bora retomar. Nós estamos estudando um tópico do processo organizacional. Planejar, dirigir, comunicar, controlar e avaliar. Certo? Daqui a pouco eu vou colocar no grupo da turma aí o Socrative, né, com questões inéditas para vocês resolverem questões desse assunto. Sobre o controle e avaliação no processo. Então, após a aula, grupo do WhatsApp, para vocês responderem todas as questões que eu já deixei pronta lá para vocês no link, né, são em torno de 26 questões, se eu não me engano, vocês vão resolver após essa aula, tá? Então tá aí. Ah, professor, ninguém adquiriu o curso ainda não. Adquira o curso que você, da PMCE, né, que vocês vão gostar, beleza? Sobre o controle e avaliação no processo organizacional, professor. Vamos lá. Controle, avaliação, indicador, feedback, controle rígido. Sobre a fase de controle, aqui você monitora. Controle é o processo de monitoramento de atividades organizacionais para garantir que os objetivos sejam alcançados, corrigindo desvios e ajustando planos, correto. Aqui você pode ter a possibilidade de corrigir, né? Avaliação consiste em verificar a conformidade dos resultados com os padrões estabelecidos, identifica as áreas que precisam ser melhoradas e faz as correções, correto. Indicadores de desempenho, muito importante. Para você verificar as áreas que melhoraram ou não, pessoal, você pode utilizar estratégias para ver o desempenho. Por exemplo, uma empresa que tem o setor A e B, ela pode utilizar, por exemplo, formulários de pesquisa, né, para tentar ver formulários, para tentar fazer esses indicadores de desempenho. São as métricas, né, que são utilizadas para medir o progresso em relação aos objetivos estabelecidos. Então, é muito importante. Isso aí ajuda demais nas tomadas de decisões. Por exemplo, você pode fazer uma análise SWOT para indicar forças e fraquezas para tentar melhorar, né? Importante. Feedback contínuo é o retorno de informações sobre um desempenho que permite ajustar ajustes rápidos e melhorias contínuas. É importante, está dentro do controle. Controle rígido refere-se à aplicação estrita de regras e procedimentos sem permitir flexibilidade ou adaptação às mudanças nas condições organizacionais. Então, pessoal, essa questão de aplicação de regras e procedimentos estritos sem permissão de flexibilidade não é uma regra adequada ao controle, né? Então, não seria, letra S, não é uma regra adequada ali ao processo, à fase do controle, né? Sem permitir flexibilidade ou adaptação às mudanças, lógico que tem que ter adaptação nas mudanças, tem que ser flexível, né? Então, a flexibilidade e a adaptação, elas são importantes dentro da fase do controle, para responder adequadamente às mudanças nas condições organizacionais. Então, o que foi que a gente estudou hoje? Esse tópico. Esse tópico é um jogo muito importante, que é processo organizacional, planejamento, decora a frase aí, ó. Planejar, dirigir, comunicar, controlar e avaliar. Planejou, lembra do planejamento estratégico. Tático, operacional, os três. Estratégico a longo prazo, tático a médio prazo, operacional a curto prazo. Direção, liderar e motivar. Professor, e as teorias X, Y, de Herzberg, teoria de Maslow? Calma, a gente vai ter um tempo para a gente trabalhar isso. Comunicação é troca de informação. Se é uma comunicação formal, é uma comunicação informal, unilateral, bilateral. Controlar. O controle é a fase de monitoramento daquilo que foi colocado como objetivo, que foi definido lá no planejamento, na fase do planejamento, que é a primeira. E avaliar é verificar se aquilo que foi definido no planejamento está em conformidade com os padrões que foram estabelecidos. E aí, se for necessário, você faz as devidos ajustes, que são as correções, ok? Pessoal, então, essa foi a nossa aula de hoje. Então, continuando a aula de hoje, agora, os alunos que são do curso vão fazer o seguinte. Lá no grupo do WhatsApp, né? Agora, no grupo, eu deixei um link lá com 26 questões para vocês responderem somente desse assunto, juntamente com o assunto da nossa aula passada, né? Que foi a aula número 1, aqui é a número 2. E aí você já resolve de novo,
questões da aula número 1 e já emenda com assuntos da aula número 2, tá bom? Grande abraço e até a próxima e boa resolução de questão. Grande abraço, até mais.